Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, na aula de hoje a gente tem um assunto bem interessante que a gente vai falar sobre as civilizações mesopotâmicas, os povos que moravam ali na região da Mesopotâmia, né? E eu preparei alguns slides para vocês, espero que vocês possam acompanhar e possam absorver o máximo de conhecimento possível, né? Então, nesse primeiro slide aqui, vocês estão vendo aí, ó, civilizações mesopotâmicas, e eu coloquei aqui essa imagem que é uma imagem muito comum. Inclusive, toda aula que eu sempre costumo dar aqui para vocês, pessoal, é uma aula que vocês podem pesquisar tanto na internet como também lá na plataforma do Conexão Escola, nas minhas redes sociais, se vocês quiserem tirar dúvida, ou também no Brasil Escola. A gente tem um site muito legal. O pessoal do Brasil Escola é top. Então, não tem como errar, tá bom? Se vocês quiserem aprender e fixar ainda mais, é só dar uma pesquisada, tá bom? Então vamos começar esse assunto de hoje falando sobre essas civilizações mesopotâmicas, esses povos que moravam ali no vale da Mesopotâmia. E eu separei alguns para vocês, né? Esses povos que eu separei, essas civilizações, foram alguns principais que fizeram parte, mas tem outros também. Por isso que eu estou dizendo a vocês que vocês podem justamente pesquisar aí em sites na internet, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, primeiro a gente tem que entender o que era, o que é, enfim. A Mesopotâmia, como assim? O que é isso? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Então, quem nunca ouviu falar nessa palavra, o que é, o que não é, a gente vai ver agora. Então, corta pra cá, vamos aqui no slide. Olha só, a Mesopotâmia é considerada um dos berços das civilizações, né, já que foi na Baixa Mesopotâmia onde surgiram as primeiras civilizações por volta do milênio 6 a.C. Há muito tempo, as primeiras cidades foram resultado culminante de uma sedentarização da população e de uma revolução agrícola. A Mesopotâmia da Idade do Bronze abrigava a Suméria, além dos impérios arcadiano, babilônico e assírio, todos nativos de um território do atual Iraque. Na Idade do Ferro, era controlada pelos impérios neoassírio e neobabilônicos. Os povos sumérios e acádios, incluindo assírios e babilônicos, dominaram a região desde o início da história da escrita, que é 3.000 anos antes de Cristo, 3.100 anos antes de Cristo, tá bom? Até a queda da Babilônia em 539 a.C. Lá que se originou durante a Revolução Neolítica. Volta para cá, vamos explicar aqui esse slide aqui para vocês observarem e entender bem direitinho. Olha só, primeiramente a gente tem que entender, gente, a Mesopotâmia é uma região que fica ali, né? Se a gente entendeu muito bem, no continente africano, correto? Ali naquele continente ali, continente africano. Então, naquela região surgiram várias civilizações. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, da turminha aí do sexto ano, presta muita atenção, que esse processo de fixação se deu justamente nessa transformação do, vamos assim, do homem que era nômade para a sedentarização. Isso é um assunto que a gente estudou em aulas passadas, né? Então, quando o homem ele deixa de ser nômade, nômade quer dizer justamente que ele ficava de um lugar para o outro e ele aí passa desse processo para a sedentarização, ele fixa ali, então começa a surgir justamente as primeiras cidades, as primeiras civilizações, os primeiros povos nessa região da Mesopotâmia, que, como vocês falou, para muitos ela é considerada o berço da civilização ali, ó, naquela região ali que corresponde ao Iraque hoje, né? Naquela região ali do Iraque. Então, não se esquece aí desses detalhes, beleza? Vamos lá para o próximo slide. No próximo slide aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão aqui do Império Acardiano. O que foi que aconteceu? Olha aqui, corta para cá para o slide. O Império Acardiano atingiu seu ápice político entre o século, deixa eu cá, XX, pontinho, um V, isso corresponde ao século 20, 24. 24, isso mesmo. E o outro é qual? Quem sabe me dizer? Será que vocês aí de casa sabem? Esse é mais baixo.
Esse é mais fácil. 22, isso mesmo, 22. Agora tem um detalhe, isso é antes de Cristo. Então, o século 24 e o século 22 antes de Cristo, tá? Então, segundo, seguindo essa conquista do seu fundador, Sargão da Arcádia, né? Então, foi o ápice, aí o ápice político foi no seu governo, de Sargão. Os acadianos formaram o primeiro império da região da Mesopotâmia, depois de entrarem em guerra para tirar do poder o povo sumério, em torno de 2300 antes de Cristo. Então, depois da guerra, né, depois dos povos uniram-se e construíram um império, unificando também, chamando de Império Acádio. Liderado pelo rei Sargão I, os acádios herdaram o costume cultural e também a escrita cuneiforme dos sumérios. Grande parte das obras de arte acadiana contava com um grau elevadíssimo de realismo e vários selos cilíndricos. Era feito a partir de um tema triste e melancólico. Volta para cá. Eu quero chamar dois pontos nessa questão aí dos acadianos. Olha só. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão da escrita. Então, eles absorveram essa questão da escrita cuneiforme. Lembrando que muitos historiadores e muitos professores de histórias falam que a primeira escrita no mundo, vamos dizer assim, foi a escrita cuneiforme, né? Tem também que fala que foi a escrita egípcia, mas só trazendo essa informação para vocês. Tem uns que falam que é uma coisa, tem outros que falam que é outra. Eu sempre costumo falar para os meus alunos que a história, geralmente, ela não é muito exata, porque o que é que acontece? Como assim, professor, essa história não é muito exata? Porque a gente faz uma descoberta hoje de que um esqueleto, um exemplo, ele é de 1 milhão de anos atrás, um exemplo. E está se estudando. Daqui a 10 anos vem outro camarada que está estudando aquele mesmo esqueleto, ele vê que não é de 1 milhão de anos atrás, é de 500 mil anos atrás. Tá bom? Então é bom a gente entender isso, beleza? Então, além dessa questão, voltando aqui para a questão do cuneiforme, então eles eram muito bem articulados nessa questão da arte. Então a arte deles era muito realista, né? Muito interessante. E esse realismo para a época era muito inovador. Beleza? Vamos lá para o próximo slide. Vamos para cá. E nesse próximo slide eu falo aqui a Babilônia. O que foi a Babilônia? Vamos lá. A Babilônia permaneceu como uma cidade menor, em pequeno estado, até o reinado do seu sexto governante. O sexto governante Amureu, que era justamente o Hammurabi. O Hammurabi tem a datazinha aí também que viveu antes de Cristo. Mas somente olha o século aí, ó. Que século será esse? Vamos pensar. Um X, um V e 3 palitinhos, como a gente fala aí na sala de aula. É 17, 18 ou 19. É? Então aí, ó. Século 18, tá? Quem acertou, muito bem, ponto. O rei babilônico, Hammurabi, conseguiu pacificar a região e instituiu o primeiro império babilônico, né? Então foi ele que conseguiu fazer essa transição aí, essa transformação, vamos dizer assim. Sob seu comando, a cidade da Babilônia se transformou em um dos maiores, prósperos e importantes centros urbanos de toda a antiguidade. Tal importância pode até mesmo ser conferida na Bíblia. Olha, onde ocorre a longa menção ao zigurate de Babel, construído em homenagem ao deus Marduk. Volta pra cá. Então, chamando aqui a atenção de vocês para dois aspectos bem interessantes desse slide. Então, vamos lá. Gente, o primeiro ponto que eu quero falar é quando a gente vai falar sobre a Babilônia, a gente vê que esse nome em si, ele é citado várias vezes na Bíblia, né? Então, não sei se vocês já observaram aí, ele é citado várias vezes na Bíblia. E outra coisa que a gente pode observar, que ele fala aí, o deus Marduk. Então não era o deus de Israel, né? Ou o deus que hoje a gente conhece. Então dá a entender que ele era adorador de vários deuses e nesse mesmo tempo a gente observa que eles eram politeístas. Isso mesmo. O que seria politeísta, professor? Politeísta é justamente aquela civilização, aquele povo, aquela turma que adorava ou tinha vários deuses, né? E eu quero trazer aqui para vocês o nome desse rei, desse personagem daquela época, que é justamente o Hammurabi.
Para quem não sabe, existe o Código de Hammurabi, existia, né? Na verdade, ele era colocado em prática naquela época e era muito importante, e inclusive até hoje ele é muito falado, citado nas provas, nas atividades e até mesmo em concurso, tá bom? Então, ó, se liga nessa dica aí, beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Nesse próximo slide, o que é que a gente observa? Assírios. Vamos falar sobre os assírios. A origem dos assírios resulta da mestiçagem entre as tribos de semitas, né? E chegada dos Samaria, região da Palestina, né? E os povos do norte do Rio Tigre, por volta de 1000 anos antes de Cristo. Entre os principais reis que os assírios tiveram, destacou-se Assurbanipal. Esse nome é complicado, mas com jeitinho a gente chega lá. Esse rei foi responsável pela construção da famosa Biblioteca de Nínive, que comportava milhares de tabuinhas de argila, ou tabulhetas de argila, com escrita cuneiforme. Então, era um lugar muito importante. Os reis assírios eram, antes de qualquer coisa, os chefes guerreiros e governavam auxiliados por uma elite militar. Por essa relação íntima entre atividades administrativas e atividades bélicas, os assírios são apontados pelos historiadores como os criadores dos primeiros exércitos organizados do mundo. Volta para cá. Então, gente, quero chamar aqui 2 pontos para vocês. Primeiro, os reis assírios eram altamente articulados, não só nessa questão da administração, mas também na questão de guerra, né? E por isso mesmo, alguns historiadores, professores de história, alguns professores de história falam muito que eles foram responsáveis por criar, vamos dizer assim, o primeiro exército no mundo, tá bom? Então, eles são responsáveis. Então, essa aí é a curiosidade que eu quero trazer para vocês sobre essa questão dos assírios. Também foi uma civilização muito importante da região, né? E trouxe a sua contribuição também para o vale ali da região mesopotâmica, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Então, foi muito interessante a gente aprender um pouco mais sobre essa região da Babilônia, essa região região mesopotâmica, essa região que habitavam os assírios, né? Os sumérios. Então, essas regiões, esses povos, então todos esses lugares que hoje ainda existem, mas muitas vezes tem outro nome, como eu falei no comecinho para vocês, que é ficar ali próximo à região do Iraque, né? Foram civilizações, foram povos, foram comunidades que trouxeram, vamos dizer assim, habilidades, culturas que foi crucial para os dias a dia de hoje. Então toda a cultura ela é válida, todo o ensinamento ele é válido, todo o aprendizado ele é válido. Então com certeza essas antigas civilizações elas tiveram sua importância e fizeram sua história, né? Fizeram sua história aí no livro da vida. Olha só que legal. Então eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas me procura aí nas redes sociais. Tudo de bom, saúde e paz. Tchau, tchau.